Vamos compartilhar, irmãos, do que o apóstolo São Paulo nos deixou na sua epístola aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. A sempre bendita esperança é o tema da nossa reflexão. Vamos ler juntos, então, o texto colocado pela mídia. Vamos ler? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em nossas mentes e corações. O contexto destas afirmações e proclamações de Paulo era o fato de que boa parte dos membros da igreja de Roma, ou dos romanos, estava tendo e criando problemas com o fato de entender que determinados costumes judaicos não relacionados à ética, à moral, deveriam também se tornar em práticas cristãs. Por exemplo, diziam esses cristãos judaizantes, ou se segue as práticas judaicas da alimentação, ou não se pode ter parte do povo de Deus, pois isso é costume dos impuros. E a nossa alimentação é a alimentação que faz com que as pessoas não sejam impuras, dentro do conceito judaico. Então eles achavam que ao se converter ao cristianismo, aqueles que não eram judeus tinham que adotar o costume alimentar dos judeus. Preocupado com o fato de que este comportamento poderia levar os cristãos não judeus, membros da comunidade ou comunidades cristãs de Roma, a nutrirem um sentimento de irritação e depois de desprezo pelos judeus, dificultando esses cristãos judeus de trabalharem de forma correta o poder da graça que há no Evangelho de Cristo, e dois, serem então esquecidos de que, como judeus cristãos, eles eram e são a lembrança de que a salvação vem dos judeus. João 4, 22. O oráculo de Deus então destacou o que há de ser uma das grandes e poderosas verdades da fé em Jesus Cristo. A de que, por causa dele, Jesus, todos os que se tornarem ligados a ele estão incluídos na esperança de Deus, que tem a ver com se encher os ligados a Jesus de alegria e de paz, sendo transbordar dessa esperança divina a evidência do agir do poder do Espírito Santo em suas vidas. Sabe, é interessante o fato de que o apóstolo das gentes relaciona a esperança, a alegria e a paz ao poder do Espírito Santo. Realidade extremamente importante, mas negligenciada inclusive para os que ensinam o poder do Espírito Santo hoje. São muitos entre esses que, destacando o que entendem como milagres, como poder, em nome desses milagres e desse poder, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, causam dissensões, celeumas, divisões, mágoas em meio aos que formam as suas congregações. Fica difícil não se criar uma casta com os que passam a ser conhecidos como aqueles que são as pessoas das orações poderosas. Não poucas vezes ficam vazias, hipócritas e arriscadas as explicações que são dadas para aqueles que buscam e não recebem, colocando essas pessoas fora da atmosfera da graça. Sem o real poder do Espírito Santo, não fica difícil, em nome desse poder, cobrir-se com um manto chamado de o manto do poder de Deus, que de Deus nada tem, porque sufoca completamente a sua misericórdia. Afinal, são tantos os que buscam os dons, o poder e a autoridade do Espírito, mas não experimentam uma das mais extraordinárias evidências do poder do Espírito Santo de Deus, que é o se encher de alegria e paz e transbordar de esperança, isso em meio a um contexto que apresenta todas as razões para que não haja alegria. Porque não havendo alegria, a paz sucumbe, e quando a paz sucumbe, a esperança se rende ao desespero.
Qual mensagem, irmãos e irmãs, pode superar esta, que fala de alegria, de paz e de esperança quando estamos diante de um novo ano, que ao tomar o lugar do ano que se vai, nos fazem lembrar que alegria, paz, esperança foram realidades raras, escassas em 2023. De forma que vamos poder dizer que tristeza, que conflitos e que a desesperança não estarão também na ordem do dia de 2024 que está chegando? É preciso crer que essas palavras dadas por Deus ao apóstolo dos gentios nos alcancem hoje como povo de Deus, também atingido por tantas e tantas questões, entre as quais estão os desentendimentos, as divergências. Temos sempre de falar da nossa casa. Há situações que nos levam à desunião, quando o Deus que servimos em Cristo Jesus nos perdoou o passado para que façamos diferente o nosso presente e possamos olhar para a frente sem medo o nosso Deus, como Deus da esperança. É fácil, manos e manas, no mundo no qual nós vivemos, nos desesperarmos em nós mesmos. Mas se cremos, ensinamos e confessamos a Deus como Todo-Poderoso, nós temos de crer que isto muda, alterando o interno e o externo, porque o nosso Deus, sendo Deus da esperança, nos faz saber que então temos a esperança que se chama transbordante, nos fazendo ter alegria e paz neste mundo que Isaías já via cambalear como um bêbado, como uma cabana sob um vendaval. Isaías 24:20, que é o mundo que 2024 estará nos trazendo. Um mundo que cambaleia como um bêbado, como uma cabana sob o vento. Sim, em 2024 ouviremos ainda mais sobre a inteligência artificial. Sabe, ela deslumbra, ela fascina, mas ela assusta. Pela inteligência artificial já está sendo possível, por exemplo, me filmarem agora, pegando este meu sermão, passando esse meu sermão para o alemão com a minha voz. De modo que quando eu for visto pregando, as pessoas vão ficar impressionadas, porque o pastor Valdemir fala um alemão sem sotaque. Não falo alemão nada, quando algumas palavras, não é? Leio alemão, mas não consigo falar. Mas eu estarei pregando em alemão, ou em árabe, ou em outra língua, sem conhecer, sem sotaque, perfeito. Isso é extraordinário. Está ainda em andamento, mas já está começando a ser feito em alguns lugares. Imagine o que isso pode fazer, por exemplo, pega-se lá o ditador da Coreia do Norte, filma ele em qualquer lugar e transforma aquela filmagem dele, colocando ele falando em inglês e avisando aos Estados Unidos que vai jogar uma bomba atômica nos Estados Unidos antes que se descubra a verdade. De repente não deu tempo, não é? É que o mundo não vai acabar por parte dos homens. Pedro diz que a terra se derreterá, que haverá um estrondo, e nesse momento haverá então o sinal do Filho dos Homens. É como Deus dizendo, isso aqui é meu e quem vai dar fim nisso da maneira que tem que ser dado sou eu, não é? E não vocês. Mas isso não significa que nós não vamos ter que enfrentar as coisas modernas desse mundo que poderiam e podem, são bênçãos, né? Em determinados contextos, mas que têm servido também para trazer tanta tristeza, tanta guerra, tanta maldade, tanta coisa que poderia ser evitado. Repetindo cada vez mais, o que eles estão fazendo hoje é a repetição da Torre de Babel. Quando os seres humanos pretendiam alcançar o céu, tornando-se deuses, precisando que Deus então dissesse, em breve nada poderá impedir o que eles planejam. Venham e deixamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Gênesis 11, 6 e 7. No momento certo, irmãos, isso se repetirá. A história se repete. Deus há de confundir a língua que falam da ciência humana antes que façam ainda mais loucuras, crendo que podem fazer realmente o que quiserem. Mas haja o que houver, nada neste mundo que se afasta cada vez mais de Deus poderá impedir que nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, sintamos a alegria vinda de Deus, a alegria que não depende
não depende do que está fora de nós, não depende das circunstâncias, portanto, mas sim do que está dentro de nós. E aí há toda a diferença, se faz toda a diferença, porque o que está dentro de nós é a realidade do Espírito Santo que habita em nós. Deus, portanto, cabendo aí sempre a maravilhosa declaração do oráculo divino, que ao falar do Espírito de Deus disse: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Pela compaixão de Deus, manos e manas, acreditemos que não estamos falando de uma teoria ao afirmar que o Deus que nós cremos tem como nos fazer sentirmos alegres mesmo nas piores circunstâncias. Ou o apóstolo não nos convocaria a nos alegrarmos e nos alegrarmos sempre no Senhor. Filipenses 4,4. Não posso lhes explicar como isto acontece, mas acontece. É algo de Deus. Billy Sunday, famoso pregador batista que partiu para o Senhor em 1935, pregava assim: quando o crente em Cristo diz que não tem razão alguma para se sentir alegre, é porque sua vida está sendo um depósito de água que está vazando em algum lugar. A alegria que Deus nos concede se explica, por exemplo, quando temos que Jesus se alegrou no Espírito Santo, Lucas 10, 21, mas nem por isso deixou de entrar em agonia no Getsemane. A alegria que Deus nos concede tem a ver com o que Jesus diz: tenho dito estas coisas, estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. João 15, 11. A alegria dele. A alegria que Deus nos concede tem a ver com o que o salmista afirmou e o Espírito Santo confirma para nós hoje. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23, 4. Porque o salmista disse isso e o apóstolo nos ensinou que Deus nos enche de alegria, é fácil deduzirmos que estar com Deus é poder estar cheio da alegria de Deus, mesmo quando estamos no vale de trevas e morte. Liege Missionária, com quem temos parceria na obra de evangelização e edificação de estudantes universitários, mandou-me semana passada um vídeo de um encontro recente na Ucrânia, com líderes universitários ucranianos dessa obra entre universitários. Em guerra, todos eles passando por dias escabrosos, mas irmãos, quando o vídeo chegou e eu pude ver, é difícil segurar as lágrimas, porque aqueles meninos, aqueles rapazes, aquelas moças, vivendo num país em guerra, cheio agora de limitações, começam a cantar com uma alegria contagiante, que só pode ser explicada pelo texto que nós acabamos de ler. É poder do Espírito Santo de Deus. O sofrimento da morte de Jesus na cruz do Calvário serve de estímulo aos crentes que sofrem, pois no sofrimento da cruz nós recebemos a promessa do consolo para sempre. A crucificação de Jesus pode não explicar todos os nossos sofrimentos, mas sem dúvida nos mostra que a morte não tem a última palavra. E se a morte não tem a última palavra, sofrimento algum também não tem. Eu me sinto melhor, amados, ao saber disto diante de 2024 que está chegando. O mundo precisa de paz e nós somos o povo da paz. Nós sabemos que a paz não é a ausência de problemas, que a paz não é a ausência da guerra, mas é o governo de Cristo sobre nós. Nós que às vezes somos uma guerra civil ambulante e que por isso precisamos, por exemplo, de paz no lar, na sociedade, na igreja, para que então possamos pregar e viver a paz. A paz do Evangelho, que transforma um coração desonesto sob os ataques da usura, da ganância, em um coração cheio de decência e honestidade, como foi transformado o coração de Zaqueu. Corações assim, transformados desta forma,
tornarão 2024 melhor. A paz do Evangelho, que leva uma mestiça de vida moral irregular a se tornar na primeira ouvinte sobre a adoração ao Deus verdadeiro e sobre o tomar a água que mata a sede da paz para sempre e que a faz correr à sua cidade para buscar pessoas que, ouvindo Jesus, creram nele. Buscar pessoas para ouvir Jesus pode tornar e há de tornar 2024 melhor. A paz do Evangelho, que torna um homem como Natanael, um homem sério, questionador, que sem dúvida conhecia o que estava escrito no rolo do profeta Miqueias, falando sobre Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Mas, sem dúvida, conhecendo isso, Natanael precisava de um coração cheio de alegria, o que ele conseguiu quando descobriu em Jesus o Messias, que ele e o seu povo tanto esperavam. Sabe, quando o Senhor Jesus se torna no Messias, no ungido de Deus para as nossas vidas, o que está ao redor é modificado, o que está ao redor é abençoado. Quanto mais isto acontecer, mais 2024 poderá ser melhor. É a paz do Evangelho que pode me tornar e tornar você, meu irmão, tornar você, minha irmã, em pessoas sensíveis ao sofrimento humano, nos fazendo viver sob o desejo de ajudar. E isto pode tornar o ano que está chegando melhor. Quando a palavra determina, esforcem-se para viver em paz com todos, Hebreus 12, 14, ela não está nos dando uma opção, ela é uma determinação. Uma determinação divina. Uma determinação divina que tem a ver com o poder do Espírito Santo. Poder que nos leva à tranquilidade, nos dando a certeza do que aconteça, o que acontecer, haja o que houver, Deus não nos deixará passar pelo que se tornará numa realidade inútil na nossa vida. Então, a esperança volta à tona no final desse versículo 13, porque ela está presa ao poder do Espírito Santo. E assim podemos crer. Podemos crer que ainda que aconteçam fatos que nós não possamos compreender, que nós não possamos explicar e que humanamente seja difícil de suportar, se os nossos corações forem feridos e nossas mentes aturdidas, vamos descobrir que mesmo assim, nossos corações e mentes, estando sob o poder do Espírito Santo, há de sempre nos capacitar a dizermos e repetirmos as palavras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe. Amém.